Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesta sexta-feira. Amanhã é o dia da estreia do Marília Atlético Clube na terceira fase da Bezinha e você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar de seleção brasileira convocada mais uma vez por Tite pós-Copa América e os principais assuntos do esporte. Ao meu lado, Jorge Luiz, trazendo o destaque do Alves Celeste. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Sobre o Marília, treinou hoje pela manhã e um desfalque de última hora. O atacante PH acabou sentindo o músculo posterior da coxa direita, não viaja com a delegação que vai viajar daqui a pouquinho, Ronaldo, às 6h30 da tarde, né, ou da noite, vai viajar para a cidade de Catanduva para o jogo amanhã às 3 da tarde contra o Catanduva Futebol Clube. Então, essa é a baixa de última hora na equipe do Marília. A tendência é que o Breno seja o substituto, mas a gente vai falar muito sobre esse time do Alves Celeste, que ainda vai ter outras duas mudanças por conta de jogadores que foram poupados na última rodada da segunda fase, naquela goleada de 6-0 para cima do Joseense. Também vamos falar um pouco dessa equipe do Catanduva, desse duelo particular também entre os treinadores, Ricardo Costa e Pinho, e obviamente também com entrevistados. Peguei uma palavra com o atacante Eric Bessa, que esteve nos dois confrontos, Ricardo Costa e Pinho, nas duas últimas temporadas, com o São Bernardo em 2017, com o São José em 2018. Ele vai falar um pouquinho também dessa pequena rivalidade entre os dois técnicos que se respeitam muito. A gente vai falar desse Catanduva, que depois da chegada do Pinho cresceu de produção, inclusive é um dos times classificados para a terceira fase. Então a gente tem muito assunto para tratar no programa de hoje. Também vamos falar da base no último bloco, porque os times sub-11 e sub-13 voltam a jogar pelo Campeonato Paulista depois de quase um mês e meio aí de folga. Os times jogam e domingo no Bento de Abreu contra o outro time de Catanduva, o Catanduvense, a partir das 9 horas no Bento de Abreu. A gente destaca muito o MAC e vamos destacar também a tabela completa da Bezinha, desses jogos que dão início à terceira fase da competição. A gente vai falar de grupo por grupo, dissecando um pouco esta quarta divisão do futebol paulista. É sempre bom começar bem o campeonato, né, Jorge? A fase de jogos agora, né? Sim, o MAC que na segunda fase terminou invicto, 3 vitórias, 3 empates, terminou na liderança do grupo, é um dos favoritos a avançar para as quartas de final da competição. Acho que seria uma frustração muito grande se isso não acontecer por parte do Alves Celeste, pelo time que tem, né, pelo treinador, pela questão financeira que está bem estabilizada, né, nesse campeonato. Eu acho que MAC é sim um dos favoritos, e o mais importante de tudo, Ronaldo, jogadores e técnico sabem desse favoritismo e sabem controlar essa questão da ansiedade e não ficam a todo momento jogando responsabilidade para os outros. Ah, não, a gente não é favorito, né? Acho que estão todos nas mesmas condições. Obviamente todos estão nas mesmas condições, mas pelo que foi investido, o Ricardo Costa sabe muito bem da responsabilidade que ele tem de avançar ainda mais longe com essa equipe do MAC. Bom, e por falar em MAC, amanhã a TV Marília vai transmitir esse jogo ao vivo, direto lá de Catanduva, né? O jogo começa às 3 da tarde, né, Jorge? Às 3 da tarde, inclusive o pessoal já do Marília Gol, né, do interior esportivo, já nos acompanhando, que vão fazer a transmissão. Luiz Carlos Júnior, Vinícius Rodrigues, Alex Dramer, todo mundo vai estar aí apostos para a realização desse jogo. Um grande abraço para vocês, boa transmissão amanhã. Então, TV Marília estará nessa estreia do MAC na terceira fase do estadual. Mandar um abraço para o Edmarcos Fernandes, está falando que o MAC quer manter o nível. Mandar um abraço para o Christian Cabrini, companheiro lá da Secretaria de Esportes, o Vinícius Ferreira, o Zé Roberto, o JR, grande Jota, está nos acompanhando. Um abraço Obrigado, a ele também. Bom, vamos começar primeiro falando da seleção brasileira, que foi convocada hoje pelo técnico Tite para os jogos que serão realizados no dia 6 a 10 de setembro em Miami e Los Angeles, né? Os jogos serão contra as equipes Colômbia e Peru. Colômbia e dia Peru. 6 Colômbia, dia 10 Peru. Tá certo.
Os convocados, então, foram... As proposições, né, para a gente comentar. Vamos lá. Os goleiros Ederson, do Manchester City, o Ivan, da Ponte Preta, e o Everton, do Palmeiras. O Alisson não foi convocado porque está machucado, né, goleiro do título, do Liverpool, inclusive considerado hoje o melhor goleiro do mundo, né, acabou se lesionando na estreia do campeonato inglês, está fora aí de alguns jogos do Liverpool, inclusive, e também da seleção brasileira. A tendência é que o Ederson seja o titular, e aí a ausência do Cássio, que estava na Copa América, a convocação do Everton, que é um pouco mais jovem, goleiro do Palmeiras, e o Ivan, que vem sendo o goleiro titular da Ponte Preta no Brasileiro da Série B, e é um goleiro também com idade olímpica. Então, por conta disso, o Tite acabou chamando aí o Ivan, uma das grandes novidades dessa convocação do treinador da seleção brasileira. No mais, nenhuma novidade. O Everton também é um goleiro, dos bons goleiros que estão atuando no futebol brasileiro. Ele talvez seja um dos mais jovens e até por conta disso foi chamado, e o Cássio dessa vez não recebeu esse chamado do Tite. Eu acho que é até normal. Eu acho que é importante você analisar outros goleiros. Obviamente que a tendência é que o Everton não tenha nem tempo para jogar como titular, mas muitas vezes você testa o atleta não só em jogo, mas nesse período de treinos, né? Porque a apresentação acontece dia 1º, quer dizer, do dia 1 ao dia 10, são 10 dias de trabalho. Isso é muito importante para o treinador, não só conhecer ainda mais de perto os atletas, pelo fato de muitas vezes o contato ser apenas em um jogo em que ele jogue para o seu clube, e aí o distanciamento, né, da arquibancada. Eu acho que mais por conta disso você tem essa proximidade no treino, mesmo que às vezes você acabe não entrando no jogo. No começo do mês não vai ter jogo pela Libertadores, não, Jorge? Não vai ter. Não. Vai ter dia 4 de setembro, Copa do Brasil, jogos de volta da semifinal. Mas o Tite já havia adiantado, antes mesmo da convocação, de que ele não convocaria nenhum jogador, nem de Grêmio, nem de Internacional, nem de Atlético Paranaense e nem de Cruzeiro. Então, o Everton Cebolinha, por exemplo, que é uma das ausências que a gente vai citar na hora que você citar os atacantes, por conta desse jogo da Copa do Brasil. Bom, os laterais, Fagner do Corinthians, o Jorge do Santos, que não é o Jorge Luiz aqui do programa, o Daniel Alves do Tricolor e o Alexandro da Juventus de Turim. Ronaldo, esse Jorge meu xará, ele também é canhoto que nem eu, mas claro que eu já jogo de zagueiro, ele de lateral, por isso que... Canhoto, Jorge? Sou canhoto também, Ronaldo. Canhoto, mas aí eu sou zagueiro, não sou lateral, né? Então por isso que eu não fui chamado. Mas, falando sério agora, em relação aos laterais, também os outros setores passando por uma certa renovação pós-Copa América, também é natural. O Felipe Luiz, que hoje está no Flamengo, não foi convocado. O Alexandro, que foi reserva na Copa América, a princípio ganha essa posição titular para os amistosos. E o Jorge, que atuou muito tempo no Mônaco da França, no Porto também, veio nessa temporada para o Santos, é uma das opções. Imaginei até que quem fosse chamado para a lateral esquerda seria o Renan Lodge, jogador do Atlético Paranaense, que foi contratado para essa temporada para defender o Atlético de Madrid, né? Mas o Tite optou pelo Jorge nesse começo. Acredito que o Renan Lodge terá algumas oportunidades, até porque o Atlético de Madrid é uma das grandes equipes do futebol europeu. Então, acho que para lateral é normal que essa renovação aconteça. Felipe Luiz, acho que o Marcelo não está totalmente descartado ainda, até porque tem um nível técnico altíssimo, mas nesse momento o Alexandre e o Jorge acho que são opções mais viáveis, até por conta de ser duas partidas amistosas. Só no ano que vem que o Brasil começa, né? Eu acho que é o ano que vem começa as eliminatórias para a Copa do Mundo, e acho que nesse período de amistosos a observação ainda é importante. Para a direita, Daniel Alves, natural a convocação, melhor jogador da última Copa América, né? Voltou no futebol brasileiro, defendendo agora as cores do São Paulo, e o Fagner na direita. Na direita não houve por enquanto nenhuma renovação, até porque ainda, principalmente jogando fora do país, não há nenhum outro grande lateral pela direita, pelo menos se destacando, né? O Danilo agora saiu do Manchester City e foi para a Juventus, não sabemos se ele irá crescer de produção para voltar à briga, mas nenhum outro jogador dessa posição para ameaçar no momento Daniel Alves e Fagner. Bom, o Wilson Antônio está perguntando o que nós achamos da convocação. Estamos falando nesse instante sobre essa convocação. Sim. Os zagueiros, o Thiago Silva do PSG, o Éder Militão do Real Madrid, o Samir da Udinese e o Marquinhos também do PSG. Aí na zaga só a saída do Miranda em relação à Copa América, que era natural também, outro jogador, né, já de 34, 35 anos,
E o processo de renovação para a zaga ele também está sendo feito, mas ele tem que ser gradativo, como a gente apontou. Você tem o Marquinhos, que é jovem ainda, atuando ao lado do Thiago Silva, que eu acho que essa é a dupla que vai continuar por um bom tempo ainda como titular. Militão agora vai iniciar a sua temporada no Real Madrid. Vamos saber ao certo se o nível dele vai ser mantido em relação ao que ele apresentou no Porto na temporada passada. E o Samir, a grande surpresa aí, né? Muito pouca gente conhecia esse zagueiro. Eu me lembro dele no Flamengo, mas vagamente ainda. Ele jogou muito tempo no Flamengo. É um barbudinho, Jorge? Não, não é um barbudinho, não. Jogou muito tempo no Flamengo e estava já acho que é a 5ª temporada dele no futebol italiano, a 4ª na Udinese. Ele jogou, depois que ele saiu do Flamengo, ele foi para o outro time, chama Hellas Verona. Então essa é a novidade. Também esperava que aí na zaga, para essa 4ª posição, Ronaldo, fosse chamado o Felipe, zagueiro que está no Atlético de Madrid. Foi contratado recentemente, fez uma ótima temporada no Porto, ao lado do Militão, e foi contratado agora pelo time do Simeone. Também esperava que houvesse a convocação, até porque o Tite já conhece o Felipe dos tempos de Corinthians. Mas a opção pelo Samir, acho que é muito importante também algumas outras observações, como eu disse, num amistoso que pouco tem de apelo, né, contra Colômbia e Peru. Acho que a Tite abrindo as suas possibilidades, já pensando nas eliminatórias da Copa do ano que vem. No meio-campo, as convocações foram do Casemiro, do Real Madrid, o Alan, do Napoli, Fabinho, do Liverpool, Arthur, do Barcelona, Felipe Coutinho, do Barcelona, e o Lucas Paquetá, do Milan. Você pega os 4 volantes, vamos dizer assim, né? Casemiro, Fabinho, Arthur e Alan. Casemiro titular, Fabinho reserva. A gente falava do Fabinho, que não foi convocado para a Copa América, mas que eu até comentei com você que seria algo natural, até porque a Copa América, na minha visão, foi mais ou menos um prêmio para alguns jogadores que estavam encerrando o ciclo na seleção, entre eles o Fernandinho. Não que o Fernandinho não voltará mais à seleção, mas obviamente com Casemiro e Fabinho em alta, dificilmente o Fernandinho voltará por conta da idade, mas de repente um ou outro suspenso, o Tite pode voltar a chamar o Fernandinho. E aí os outros 2 volantes mais ofensivos, o Alan e o Arthur, natural também, o Arthur hoje titular, o Alan reserva também. Não houve grandes alterações. Na armação, Felipe Coutinho titular, o Paquetá o reserva dele. Então aí também nenhuma surpresa em relação à Copa América. Vou abrir 2 parênteses aqui. O primeiro parênteses para dizer, Jorge, que você imposta bem a voz, que você está sendo visto pelo Dr. Marcos Mourão. Ele que é diretor, né? Diretor de interior lá de Bauru, delegado chefão lá em Bauru. Um abraço, Dr. Marcos, estamos com saudade dele aqui em Marília. Muito obrigado pela audiência. Bom, e o outro parênteses, Jorge, o Felipe Coutinho pode estar de malas prontas do Barcelona para o Bayern de Munique. Ele foi inclusive sacado do time do Barcelona, que está em pré-temporada aí, para resolver essa questão que pode ser resolvida nas próximas horas. O Ernesto Valverde não gosta muito do estilo do Coutinho. É um jogador com uma característica diferente, é mais agudo, né, como a gente costuma dizer no futebol. E o Barcelona ainda tem um estilo muito de cadenciar em determinados momentos da partida. O Felipe Coutinho já é aquele que já parte para cima do adversário, então não se encaixou na maneira de jogar do Barcelona. Eu insistiria um pouco mais, mas tudo bem. Eu acho que com a chegada do Neymar é provável que o Coutinho perca ainda mais espaço, né? Para o Bayern de Munique, acho que vai ser uma boa para ele também. Vai para um grande clube, um clube que é soberano no seu país em termos de campeonato nacional e um dos postulantes à briga pela Liga dos Campeões. Bom, os atacantes convocados hoje pelo Tite, o David Neres do Ajax, da Holanda, o Neymar do PSG, o Neymar de volta à seleção, Richarlison do Everton, Roberto Firmino do Liverpool, Bruno Henrique do Flamengo e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Aí em relação à Copa América, o Gabriel Jesus está suspenso, né, por conta da expulsão na final da Copa América contra o Peru. E também o Gabriel Jesus, o Cebolinha, e o Everton Cebolinha, por conta do Tite já ter antecipado que não convocaria jogadores que estão na semifinal da Copa do Brasil, por conta do jogo no dia 4 de setembro. A volta do Vinícius Júnior, que eu acho que isso é muito importante, e também o que eu ouvi muito hoje da reclamação é porque o Brasil não tem um centroavante, quer dizer, só o Firmino. O Richarlison também pode jogar de centroavante. Então acho que não vejo nenhum problema. E a do Bruno Henrique do Flamengo, que é um jogador bastante regular, estava merecendo um chamado. Pelo lado, ele vem se mostrando bastante eficiente. Acho que é uma boa convocação por um momento de reformulação, pensando agora na Copa do Mundo, pós-Copa América, onde o Brasil tinha obrigação de ganhar em casa. Então, acho que é natural algumas renovações em todos os setores, a gente viu aí quando você foi destacando a convocação. Claro que elas não são grandes mudanças, mas eu acho que nem se pode fazer tantas mudanças em se tratando de seleção
onde você joga poucos jogos, mas essas mudanças, essa renovação já está acontecendo, como já vinha acontecendo após o Mundial da Rússia em 2018. Bom, o Tite que ignorou praticamente o Gabigol e o Dudu, né? Bom, mandar um abraço para o Valdecir Sá, o Robson Vitoriano, o Gessé Rodrigues, a Natasha e o Edson Gustavo Abreu está falando, ou é só boatos? Não sei o que é o assunto que ele está perguntando, ou se é só boatos, né? Então a gente aguarda uma posição melhor de ambos aqui. Mandar um abraço também, Ronaldo, rapidinho para o Alexandre Lopes que está nos acompanhando, o José Neto também, faz parte da assessoria de imprensa do Marília Atlético Clube, o Gilberto Trindade está dizendo, boa tarde, Ronaldo e Jorge, estou aqui em Florianópolis. Obrigado pela audiência e a todos aí que estão nos acompanhando pelo Facebook. Intervalo comercial, na volta o assunto é a Bezinha e o Marília Atlético Clube, sua estreia. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para encerrar o assunto Seleção Brasileira.
Também foi convocada o Sub-23 da seleção brasileira, visando Tóquio 2020, né, o pré-olímpico, e os jogadores São Paulo e Corinthians são convocados também. O Antony foi convocado, assim como o Pedrinho do Corinthians. Eles jogarão contra a Colômbia no dia 5 de setembro e outro contra o Chile no dia 9 de setembro, ambos no Pacaembu. No caso do jogador São Paulino, eles perderão a 18ª rodada, né? O São Paulo vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, tá certo? Sem o Antony. Bom, vamos começar a falar de Marília antes do Maquinho, que joga amanhã também pela 4ª rodada, não é isso, Jorge? Amanhã o Maquinho, na verdade, não, o Maquinho Sub-11, Sub-13 joga no domingo, Ronaldo. O 20 folga, amanhã o Maquinho folga nessa categoria e só volta a jogar no dia 24 no Bento de Abreu contra o Elo Sport. Quem joga no final de semana é o Sub-11 e o Sub-13, Campeonato Paulista. A competição que havia sido paralisada no mês de julho por conta das férias escolares, retornou no final de semana retrasado, mas aí o Marília folgou na rodada. O domingo passado foi dia dos pais, não teve rodada, então o Maquinho volta a jogar nesse domingo a partir das 10 horas da manhã no Bento de Abreu contra o Catanduvense nas duas categorias. O time Sub-11, Ronaldo, vive uma situação bem complicada porque em 6 jogos até agora, 1 vitória e 5 derrotas. É o penúltimo colocado com 3 pontos. E a situação é bem complicada em termos de classificação, porque são 7 grupos nas duas categorias, o mesmo número de times e os times nos mesmos grupos. 7 grupos com 6 equipes, dentro dos grupos os times jogam entre si em turno e retorno, só os 2 primeiros colocados têm classificação direta para a fase já de oitavas de final, além dos 2 melhores terceiros colocados. Então é muito difícil, serão 16 equipes apenas já na fase de oitavas de final e o Maquinho precisa ter uma campanha espetacular daqui para frente para ainda sonhar com uma classificação. Já o Sub-13 está numa situação muito boa. É o líder do grupo, em 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, lidera com 16 pontos, pega o Catanduvense e também está firme aí nessa briga para chegar até as oitavas de final. Então, domingo, entrada franca a partir das 9 horas da manhã no Bento de Abreu, os times comandados aí pela Estádio BR, né, a escolinha parceira do Alves Celeste. E a gente deseja então boa sorte. Essas duas categorias da segunda-feira a gente passa, informa aqui os resultados. Não? Tá certo. Apenas para dizer que tivemos jogos aqui pelo Sub-20 aqui da segunda divisão, jogos realizados hoje, pela 4ª rodada. O Brasílis bateu a União Barbarense por 2-1. O São José bateu o Atlético de Mogi por 3-1. Flamengo de Guarulhos e Matonense empataram em 1-1. O Atlético... Não, isso aqui já é outra coisa. Olha só, pelo Campeonato Espanhol, Jorge, eu estava falando de pré-temporada, mas não é pré-temporada não. Já começou o Campeonato Espanhol e o Barcelona foi derrotado pelo Atlético de Bilbao por 1-0. Grande surpresa, né, Ronaldo? Muito só para antes de a gente falar da Bezinha, mandar os abraços aqui para o Luan Moreira, que está nos acompanhando, está dando boa noite. O Wilson Miranda e o Wilson Gino, nosso amigo Kelvin Roberto, da 950. O Marcelo Faria também conosco, Luiz Carlos Júnior, do Interior Esportivo, amanhã vão transmitir o jogo do MAC e Catanduva, às 3 da tarde, lá em Catanduva, você acompanha pelo Canal 4 e o Luiz estará na transmissão. Agradecendo aí o pessoal que está com a gente, podem mandar suas mensagens que ao longo do programa a gente vai então mandando os alôs. Bom, vamos falar da primeira rodada dessa terceira fase. A gente vai dar uma puladinha no grupo 13, no grupo 14, não, no grupo 13 do MAC. No grupo 14, amanhã teremos Guarulhos contra o São José, Catanduvense diante do Fernandópolis. Quer dizer, 2 jogos no mesmo estádio amanhã. O campo que já é ruim do Catanduvense, do Catanduva lá, Jorge, o Catanduvense vai jogar pela manhã. Apesar que é no domingo, né? No domingo, vai ser domingo, não vai ser amanhã não. Então no domingo teremos Catanduvense contra o Fernandópolis, Guarulhos diante do São José. A tendência aí até pela classificação de ambos nas duas fases anteriores, a tendência é da Fernandópolis e São José. Mas obviamente o Guarulhos, que foi adversário do Marília na segunda fase, tem as dificuldades de jogar lá no estádio de Guarulhos. É um time que sabe muito bem aproveitar o fator mando de campo, não tem feito uma grande apresentação como mandante, mas é um time chato de se enfrentar, porque o campo é estreito, muita bola aérea, pouca bola no chão, então o São José vai ter trabalho lá.
mas é um dos favoritos a avançar. E essa Catanduvense também, que é uma incógnita, né? Se classificou aí na última rodada da primeira fase, na segunda caiu num grupo onde tinha o União Suzano, que era a galinha morta, todo mundo ganhou os 3 pontos em casa e fora, mas fez a mesma pontuação que, por exemplo, o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí, Catanduvense e Tupã terminaram com 11 pontos cada. Então, o Catanduvense cresceu de produção na segunda fase e vai pegar um Fernandópolis, Ronaldo, que a última informação que eu vi dessa equipe, que se classificou na primeira colocação nas duas fases, na primeira e na segunda, é que o clube já estava fazendo uma rifa de uma moto para ajudar a pagar o salário dos atletas, 2 meses atrasados. E um detalhe em relação a esse Fernandópolis, Ronaldo, ele só tem uma derrota até agora no campeonato. A única derrota foi por WO, porque tiveram um problema com um ônibus e perderam o jogo por 3-0, eu não me recordo agora o adversário, se foi o José Bonifácio, mas é a única derrota do Fernandópolis, que eles não puderam entrar em campo por conta de... Tupã, Jorge, o jogo? Eu não sei se foi contra o Tupã, não me recordo agora, mas foi a única derrota. Então, é um time também que é o favorito desse grupo, ao lado do São José, mas, como eu disse, é uma chave, acho que talvez, na minha opinião, seja a mais equilibrada desta terceira fase. Bom, pelo grupo número 15, a Itapirense pega o Rio Branco de Americana e o Mauá pega o Flamengo de Guarulhos. Também um grupo muito interessante, principalmente esse Itapirense, comandado pelo ex-técnico do MAC, Luiz dos Reis, autor o técnico dos 2 últimos acessos do Marília, 2013 e 2014, e pega o Rio Branco, que o MAC conhece muito bem. É uma equipe que tem camisa, mas tecnicamente não se mostrou do mesmo nível do Alves Celeste. Obviamente que essa questão de mesmo nível, ela muitas vezes independe nesses confrontos curtos, mas um duelo bastante interessante. E Flamengo de Guarulhos e Mauá, 2 times ali mais próximos, né, da região da capital paulista. O Mauá, que acabou avançando em primeiro no seu grupo, e o Flamengo de Guarulhos também, que estava junto com o São José, Matonense e José Bonifácio, também é um dos times, classificou como cabeça de chave, inclusive, nesse grupo 15. Se espera aí que Flamengo de Guarulhos avance e Rio Branco e Itapirense briguem pela segunda vaga, em tese. Mas não dá para descartar esse Mauá, que na segunda fase já fez uma campanha mais sólida. Pelo grupo número 16, o Amparo joga diante do Independente de Limeira e o Assisense recebe o Paulista. É uma ótima oportunidade para a gente ver o Paulista aqui na cidade de Assis, né, Jorge? O Paulista teve no grupo, aliás, na fase passada em Tupã. Também o técnico Ricardo Costa foi acompanhar o Paulista de Jundiaí, quando o Tupã empatou em 1-1 com o Paulista, no Alonso Carvalho Braga, e agora aqui em Assis contra o Assisense, né? O Paulista hoje é a melhor equipe da competição, pelo menos na questão dos números. Melhor campanha, melhor ataque da competição, então é um dos favoritos não só a avançar, mas também uma das vagas de acesso. Eu considero como cabeça de chave o grupo mais fácil, 2 cabeças de chave o mais fácil pela frente, vai pegar o Independente de Limeira, que se classificou em primeiro lugar no seu grupo agora na segunda fase também, desbancando inclusive a Francana, e pega o Amparo também, que fez uma campanha muito boa nessa segunda fase. E o Assisense, eu acho que é o grande patinho feio aí em relação a todos os outros grupos. É um time aqui da região que a gente torce, até porque tem marilienses lá. Rodrigo Ortega, diretor de futebol, que foi aqui do MAC, o volante Giovanni, também o pai dele, o Osmar, que sempre nos acompanha. Então a gente fica na torcida, mas sabe que a missão do Assisense é muito complicada, até porque foi um time que na segunda fase teve apenas uma vitória. Se classificou ficou com a última vaga de classificação, porque além dos 2 primeiros colocados de cada grupo, os 4 melhores terceiros colocados, e ele foi o pior dos terceiros colocados classificados, com apenas 6 pontos, ou seja, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Mas está no páreo também em condições normais contra as outras equipes. Vamos ver qual será o desempenho do Assisense, já muito importante nesse duelo contra o Paulista. Bom, e apenas para dizer que o outro jogo do grupo do MAC aqui, o MAC que joga amanhã à tarde em Catanduva contra o Catanduva, às 3 da tarde, repito, teremos transmissão ao vivo aqui pela TV Marília, teremos o jogo aqui próximo, entre Tupã e Francana. Esse jogo vai ser amanhã também, às 19 horas. Um pouco mais tarde, Tupã e Francana. Também é um jogo muito interessante, não só por estar no grupo do Marília, para a gente ver também a real força dessa equipe de Franca.
Claro que o Marília deve mandar observadores lá, até porque o técnico Ricardo Costa não terá tempo de sair de Catanduva para acompanhar a partida. Mas Tupã e Francana, o Tupã, a gente sabe muito bem que em casa, lá no Alonso Carvalho Braga, é um time chato, difícil de se enfrentar, pressão de torcida e tudo mais. E a Francana, que fez uma primeira fase muito boa, avançou em primeiro, perdeu fôlego na reta final, também quando já estava classificado em primeiro lugar. Na segunda fase não fez uma campanha tão boa, não. Então é um time que caiu de produção na segunda fase. Vamos ver o que vai ser desse time de Franca, que a tendência ao lado do MAC são os dois favoritos desse grupo, mas Tupã e Catanduva com o Pinho ainda não dá para você descartar, dizer que estão fora do páreo. Mas é um jogo bastante interessante também. Tá, ok. E você falou recentemente na escalação da seleção que nós demos aqui, Jorge, em relação ao Renan Lodge. O Renan Lodge foi convocado para a seleção pré-olímpica. Pré-olímpica, tá ok? Continuamos com Marília, dá tempo de alguma coisa, Jorge? Bom, a gente vai destacar algo aqui que a gente já tinha falado durante a semana em relação desse confronto Ricardo Costa e Pinho, né? São dois treinadores que têm uma carreira muito interessante nesta quarta divisão. Obviamente que o Ricardo há menos tempo, tem só 38 anos de idade, mas só que o Ricardo já tem um currículo bastante consistente nessa divisão. Campeão em 2016 com a Portuguesa Santista, vice em 2017 com o Esporte Clube São Bernardo e ano passado semifinalista com o São José. E foi justo nessa semifinal que ele foi eliminado pelo Pinho. Pinho que tem 7 títulos, aliás, 7 acessos da quarta para a terceira divisão do futebol paulista, a última delas com o Comercial o ano passado. Esses dois treinadores vão se enfrentar, Ronaldo, será o 7º jogo da história entre ambos. O Pinho leva vantagem nas partidas, 3 vitórias contra uma do Ricardo Costa, além de 2 empates, só que os dois se enfrentaram, tiveram 2 confrontos decisivos nos 2 últimos anos. Em 2017, o Ricardo Costa comandando o Esporte Clube São Bernardo, o Pinho Taquaritinga, deu Ricardo Costa nas quartas de final da competição. Inclusive, depois o Ricardo ainda foi vice-campeão. O ano passado, os dois se enfrentaram novamente em um mata-mata da Bezinha, Ricardo Costa pelo São José, o Pinho pelo Comercial, e dessa vez deu Pinho que foi vice-campeão. Ou seja, quem passa desse confronto, Ronaldo, pelo menos é vice-campeão da Bezinha. Então a gente espera que o Ricardo tenha mais sorte. Obviamente que esse confronto contra o Catanduva era uma circunstância totalmente diferente, não é um jogo eliminatório, né? Mas não deixa de ser aí um encontro entre esses dois treinadores novamente, né? Pinho e o Ricardo Costa. O Pinho, Ronaldo, que é o técnico mais longevo, né? Ou o técnico mais velho em atividade no futebol brasileiro, 74 anos o Pinho. Bom, pelo menos alguns sites colocam isso, que é o técnico mais velho em atividade no futebol brasileiro, 74 anos. O Pinho, que tem uma peculiaridade também, Ronaldo, obviamente que ele resgatou o time do Catanduva, e daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar sobre os números do Pinho no Catanduva, só que no começo desse ano ele comandou o Bandeirante de Birigui, você se lembra muito bem, 4 jogos, 4 derrotas, acabou deixando o clube, né? Não sei se ele foi demitido ou se ele pediu para sair. O Bandeirante de Birigui também, que aparentemente com o Pinho no comando e com pelo menos informações que a gente tinha de muito dinheiro para contratar, as coisas não vingaram. E interessante, Ronaldo, que o Pinho estava no começo da temporada no Bandeirante e tinha levado o Geilson para lá. Aí o MAC fez uma proposta, né, para o goleiro, ele acabou vindo para o MAC. Então, o Pinho, obviamente, tem seus méritos, sabe trabalhar muito bem, mas no Bandeirante de Birigui esse ano não teve o mesmo sucesso que teve recentemente no Comercial e agora na equipe do Catanduva, mas a gente vai falar tudo sobre isso no próximo bloco. Antes, mandar os abraços aqui para o meu amigo Yuri Nunes, lá de São Paulo, nos acompanhando, o Pedro Roberto Castro, Pedrão, o Júlio e o filho dele, o João Pedro, também estão dando boa noite, e o Luciano Duarte Nascimento também nos acompanhando. Você deu um alô já para os Wilsons aí também? Sim, Ronaldo, já foi falado aqui. Já, então tá certo. Então vamos para o intervalo comercial. Na volta vocês vão ver quem joga diante do Catanduva amanhã, lá na cidade de Catanduva, depois do intervalo comercial.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para dar sequência às informações do Marília, que deve estar saindo nesse instante rumo à cidade de Catanduva, né, Jorge? Isso mesmo, Ronaldo. Delegação estava marcado para a viagem agora às 6h30, treino hoje pela manhã, mais uma vez fechado, assim como foi o de ontem, né? Mas a informação que a gente tem, Ronaldo, que o MAC terá um desfalque aí de última hora, o atacante PH, titular nas duas últimas partidas, ele acabou sentindo aí o músculo posterior da coxa direita, ele já havia sentido essa mesma lesão no jogo contra o Joseense, inclusive ele foi substituído, mas aí durante a semana foi aos treinos normalmente, e aí pela manhã voltou a sentir, e aí a opção do técnico Ricardo Costa, então, por deixar o atleta aqui na cidade, em recuperação, PH então não vai, e a tendência, Ronaldo, é que quem jogue é o Breno, até porque o Breno que antes da entrada do PH nos dois últimos jogos como titular, era o Breno que vinha ocupando a posição, fez alguns bons jogos, mas nada de grande destaque, acho que até o PH era a chance de realmente ele se firmar nessa posição, de um lado que a gente tem batido bastante aqui na tecla, de que ninguém até agora agradou de fato, né, consolidou nessa posição do ataque pelo lado esquerdo, e o Breno terá uma nova oportunidade, e pelo menos o que a gente tem em relação a essa função, o Breno mesmo será o substituto do PH, o Lucas Souza, pelo que a gente apurou, né, até porque tem muita gente que acompanha o nosso programa e pergunta do Lucas Souza, pela informação que a gente tem, foi um dos relacionados pelo treinador maquiano para essa partida contra o Catanduva.
Além da ausência do PH, né, aliás, além da volta do Breno na titularidade, o MAC vai ter outras duas mudanças. O zagueiro Brunão e o volante Mikael, que foram poupados na última partida, porque o MAC já estava classificado, né, na goleada contra o Joseense, além de uma sequência de jogos que eles já vinham, não só pelo Marília, mas em outros clubes antes do Alves Celeste. Eles também estão pendurados com 2 cartões amarelos, mas agora eles voltam à equipe titular. Com isso, o Guilherme Café e o Matheus Chiclete retornam ao banco de reservas. Então, o provável Marília para o jogo lá em Catanduva, com Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Gutierrez e Brunão, Lucas Prachedes na esquerda. Aí meio campo com Ebert, Mikael e Ícaro, e os 3 atacantes, Eric Bessa, Breno e Lucas Lima. Eu bati um papo hoje com o atacante Eric Bessa, Ronaldo, ele que é um dos pilares dessa equipe do Marília e esteve também nos 2 confrontos de 2017 e 2018 entre Ricardo Costa e Pinho. Ele esteve ao lado do Ricardo Costa em 2017 pelo São Bernardo, em 2018 pelo São José. Ele vai falar desse duelo aí, do que esperar do treinador adversário e, obviamente, do jogo contra o Catanduva no final de semana. Boa noite, Eric. Boa noite. Sabemos da dificuldade que é enfrentar, né, os times que o Pinho monta. É um time que ele monta com os caras altos, com os caras que gostam da bola aérea. Primeiro confronto contra o Taquaritinga, fomos felizes em passar, né? Primeiro jogo nós perdemos de 1-0 lá em Taquaritinga, no segundo a gente conseguiu o mesmo resultado e como tinha melhor campanha a gente saiu classificado, saiu melhor. No ano passado nós estávamos no São José, pegamos o Comercial, infelizmente não conseguimos, foi no jogo do acesso ali onde que nós tomamos um gol no último lance e não conseguimos o acesso, mas que nem o Ricardo veio passando na semana, a gente conhece bastante o jeito, a forma que o Pinho joga, estamos trabalhando em cima disso na semana para passar, não ter nenhuma, como se pode falar, nenhuma novidade e conseguir sair com a vitória e começar bem essa terceira fase. Bom, Bessa, pelo retrospecto desse confronto Ricardo e Pinho, 2017-2018, quem passa desse confronto acaba pelo menos sendo vice-campeão, né? Vocês foram em 2017 com o São Bernardo e o Pinho, depois de eliminar vocês, foi vice-campeão também com o Comercial. Obviamente que esse não é um jogo já mata-mata, né? É um jogo ainda de terceira fase. Vocês vão se enfrentar lá em Catanduva e aqui em Marília, mas você acredita que nesses números podem ser aí bons presságios caso o Marília consiga a vitória nesses 2 confrontos contra o Catanduva do Pinho? Sim, sabemos que se a gente conseguir essas 2 vitórias, a gente vai encaminhar bastante a nossa classificação nessa terceira fase. Sabemos que agora é um outro campeonato, começa do zero. Antigamente, quando nós encontrou com o Pinho, foi numa fase de mata-mata, agora é uma fase de grupo, né, diferente. Mas não deixa a gente ser também um mata-mata, porque é um jogo de ida e volta. Como a gente sempre vem conversando, esse campeonato é outro campeonato, né? Começou tudo do zero, tá tudo zerado. Vamos procurar fazer um bom jogo lá em Catanduva, e quando vim aqui jogar também sempre procurar a vitória. Se sairmos bem contra o Catanduva nessa primeira rodada, vai dar um passo, né, importante para a sequência dessa fase. E sabemos que se conseguimos essa vitória, a gente encaminha bem já a classificação, porque a gente temos outro jogo em casa e, se Deus quiser, sair com a vitória também. Bom, e por coincidência, vários jogadores que estavam naquela semifinal do ano passado, tanto do lado do Comercial quanto do São José, estão aqui hoje no Marília, né? Você, no caso do São José, o Prachedes, o Gutierrez, né? O Rafael, do outro lado estava o Geilson, o Mima, o PH, o Guilherme Café. Quer dizer, o Ricardo montou, vamos dizer assim, uma seleção dos 2 times, né? Que eram considerados por muitos o ano passado como os 2 principais da competição, né? Sim, o Ricardo, todo ano que ele vem montando, ele procura reunir os melhores, né, do campeonato que ele sempre vê. O Ricardo é muito inteligente nisso. O time que ele montou aqui foi um time escolhido a dedo, né? Todos que estão aqui passaram por ele, né? Ele que deu o aval que podia trazer.
Então o nosso time está muito bem montado, com jogadores que já jogaram em time grande, jogadores que têm acesso, que têm conquista, e isso ajuda muito, né, nessa divisão, que é uma divisão que tem alguns jogadores que ainda nunca jogou no profissional, e o Marília está bem servido de jogadores que têm acesso e têm vitória. Dá para dizer que esse time do Marília, pelo elenco que tem, é melhor que aquele time do São José que você jogou e daquele do São Bernardo, vice-campeão? Bom, falar que é melhor é difícil, né? Porque a gente falou que no São José a gente tinha uma equipe melhor que a do São Bernardo, mas a do São Bernardo subiu, a do São José não subiu. Então, pra gente falar que essa equipe desse ano é melhor que as outras, a gente tem que conseguir esse acesso, tem que conseguir o título. Tá aí, portanto, o Eric Bessa, um dos principais, se não o principal jogador do Marília nessa divisão, Jorge. E o Mirandinha está querendo saber o porquê o Bessa só disputa a Bezinha, já que ele tem qualidade para jogar em outras divisões. Esse ano ele jogou a Série 3 pelo Comercial, né? Estava no Comercial, que inclusive foi montado pelo Ricardo Costa, foi demitido após aquela primeira rodada, perdeu para o Noroeste em casa, né? Eu não sei, acho que você se lembra bem, no Palma Travassos, mas aí o próprio Ricardo acabou nos revelando aqui, quando veio ao programa, diz que o Comercial lá tem a diretoria e tem a parceria, né? A diretoria queria que ele ficasse, a parceria não, porque ele não vinha escalando determinados jogadores que a empresa que ajuda o clube gostaria. E o Ricardo já disse, olha, eu não vou aceitar esquemas, nem interferência na escalação, e aí acabei sendo demitido. E o Bessa fazia parte desse time, até porque o Ricardo carrega o Bessa praticamente para onde ele vai, né? Seja a Série A3, seja a Bezinha. Mas concordo, Miranda, ele é um jogador para uma divisão acima, talvez até mesmo uma Série A2. Tem uma característica muito importante, ele é muita velocidade, e não só ele é um velocista, mas tem muita qualidade, né? Ele não é só aquele jogador que joga a bola na frente para correr atrás dela. Ele sabe pensar o jogo, tem qualidade técnica, por isso que é um dos principais jogadores, né, titular absoluto desse elenco do Marília. Mas ele já jogou sim, jogou esse ano a Série A3 pelo Comercial, que foi eliminado nas quartas de final, né? Chegou até classificar entre os 8, mas acabou sendo eliminado. O Bessa, na ocasião, ele não era titular, acho que quase nenhum jogo ele atuou como titular, mas ele sempre entrava no segundo tempo, porque ele tem essa característica de muita velocidade pelos lados, né? Um mano a mano muito bom, mas era sempre aquele 12º jogador do time de Ribeirão Preto. Tá certo, mandar um abraço para o Luan Moreira. O Aloysio Souza está falando, boa noite, Jorge Ronaldo. O técnico do MAC tinha que colocar o Lucas Souza como centroavante, porque quando ele jogava na Inter de Bebedouro, ele rendeu muito mais como centroavante. Eu acho que o Lucas Souza, realmente, como centroavante, ele poderia render mais do que ele vem rendendo como atacante pela esquerda. Só que aí, no caso, o Aloysio, como foram contratados, você tem muitos centroavantes no elenco, você tem o Lucas Lima, você tem o João Férez, que são os dois principais, inclusive são os artilheiros da equipe. Aí você tem também o Dorival, você tem o Luiz Guilherme, que pode atuar nessa posição. A grande questão, Ronaldo, que eu vejo, principalmente nesse setor do ataque, a gente já falou isso aqui antes, você tem muitos atacantes com características para jogar não só de centroavante, como de lado. O Lucas Lima é assim, o Lucas Souza também tem esse perfil, pode ser até que o Lucas Souza renda mais como centroavante do que de lado de campo. Mas você tem o PH também, que pode jogar de centroavante de lado, o Luiz Guilherme também da mesma maneira, então você tem muitos jogadores com características parecidas. E eu acho que nesse momento, talvez, se o Lucas Souza tivesse tido mais oportunidades como centroavante, ele poderia hoje estar mostrando mais futebol do que ele vem atuando como lado esquerdo. Mas hoje, o Aloysio, eu vejo que nesse momento, como aparentemente Lucas Lima e João Férez estão consolidados nessa posição de centroavante, para o Lucas Souza hoje ter um pouquinho mais de espaço nessa equipe titular, ele precisa brigar pelo lado de campo. E como a gente falou aqui, como ninguém consegue se firmar, ninguém consegue ser titular absoluto nesse ataque pelo lado esquerdo, porque pela direita já tem o Bessa, eu acho que é por ali que o Lucas Souza pode tentar algo diferente. Ele já teve algumas oportunidades, também não foi tão bem assim, como outros da posição também não foram bem naquele setor, mas acho que como centroavante hoje está muito difícil de ele atuar, a não ser por uma circunstância de jogo. De repente você está no segundo tempo, ele entrou na partida, você tem um jogador expulso, ou você não tem mais substituições para fazer, e de repente ele tem que ser deslocado mais para jogar como centroavante, que se eu não me engano, contra o Joseense, lá na primeira rodada da segunda fase, ele acabou atuando em algum momento como centroavante, mas acho que utilizá-lo já nessa posição hoje, a concorrência para ele está muito desleal por conta do Lucas Lima e do João Férez. Tá certo. Mandar um abraço para o Carlos Pereira, ele está falando que é lá de Oscar Bressani.
Obrigado ao pessoal de Oscar Bressani nos acompanhando. Mandar um abraço para Nilma Rangel, o Zé Gonçalves, querido Namem, o pessoal todo aí sintonizado. O Martins Bandeira está até perguntando, então por que ele chamou muito atacante? Não sei, Martins, aí é com ele, né? Eu também acho que são muitos atacantes no elenco, inclusive bons atacantes. Você tem muitos jogadores que não estão sendo nem relacionados, muitos bons jogadores, né? Mas aí foi uma escolha do treinador na ocasião, né? Também acho que desnecessário tantos jogadores assim, mas enfim, é o elenco que ele tem em mãos. Em relação a esse jogo contra o Catanduva, Ronaldo... Mandar um abraço para o seu Ederval Quintino de Souza, também grande seu Ederval, torcedor do Palmeiras aí, Jorge. Então, Ronaldo, para o jogo contra o Catanduva, até o Lucas Souza é uma opção muito interessante, pelo menos entre os relacionados, porque o próprio Ricardo Costa e os jogadores que trabalharam com o Pinho ou contra já disseram a principal característica do treinador do Catanduva. Não é um técnico que gosta muito de toque de bola, faz muita ligação direta do campo de defesa para o ataque, não gosta muito da transição, né, normal com a bola nos pés. Gosta de um time com estatura alta para justamente ganhar na força física, na bola aérea. Então, em meio a essa característica, jogadores como Lucas Souza, PH, Lucas Lima, João Férez são importantes, porque em determinado momento, Ronaldo, se o Marília eventualmente estiver em desvantagem no placar, e o próprio Geilson disse ontem na entrevista, se o Pinho tiver a oportunidade de fazer um gol no Marília, e se tivesse a oportunidade de fazer um gol primeiro que o Mac, ele vai se fechar, vai todo mundo marcar atrás da linha da bola, e aí vai ser muito difícil de entrar jogando. Então, muitas vezes você vai ter que, vamos dizer assim, apelar para a bola parada, né, para a bola aérea. E aí, jogadores que eu citei agora têm essa característica de mais força física e mais estatura. Então, até por isso que o Ricardo tem consciência de, por exemplo, entre os relacionados, ele não levou o Tonton, que pode ser um substituto muito bom para o Ícaro, mas até mesmo pensando nessa possibilidade de talvez ter que jogar com um time mais alto, mais forte fisicamente, em determinado momento, para segurar uma vitória ou segurar um empate, algo do tipo. Então, o Tonton não foi levado justamente por uma questão de característica do adversário. E uma novidade entre os relacionados também, Ronaldo, é o goleiro Leon, goleiro que veio recentemente do futebol sul-mato-grossense, foi pela primeira vez relacionado no jogo contra o Joseense, foi reserva do Geilson, né, porque o Ian vinha sendo convocado para ser o substituto imediato, e agora, de novo, o Leon vai ficar no banco de reservas. O Ian foi preterido dos relacionados, é uma das novidades, então, dos atletas que viajaram agora há pouco para a cidade de Catanduva. Então, além do time titular, Ronaldo, eu coloquei aqui os reservas, o goleiro Leon, o zagueiro Guilherme Café, o lateral esquerdo e meia Fernandinho, o volante Matheus Chiclete e os atacantes Denner, Lucas Souza e João Férez. Então, esse é o time do Marília para enfrentar o Catanduva nesta estreia da terceira fase. MAC, que além do Catanduva, tem Francana e Tupã pela frente. Ok. Repetindo que a TV Marília, né, o seu canal 4, vai transmitir ao vivo esse jogo amanhã, direto lá de Catanduva, às 3 da tarde, Jorge. É um bom jogo para a gente já ver mais ou menos como joga esse adversário, esse time do Pinho, Ronaldo, porque eu comentei no bloco anterior, né? O Pinho, ele começou a bezinha no Bandeirante de Birigui. Foram 4 jogos, 4 derrotas. Aí ele saiu de lá, depois com a má campanha que o Catanduva vinha fazendo, inclusive sob o comando do José Macena, né, que é aqui de Marília mesmo, mora aqui em Marília, já veio aqui ao programa. Ele assumiu o clube na 8ª rodada, Ronaldo, e depois disso o time subiu de produção. O Catanduva, na ocasião, estava na vice-lanterna do grupo na primeira fase, se classificou em segundo lugar. Acabou se classificando em segundo, só atrás da Francana. Aí na segunda fase não fez uma brilhante campanha, mas classificou-se como um dos melhores terceiros colocados. E na somatória dos jogos do Pinho à frente do Catanduva, foram 12 partidas, 5 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Perdeu para o Fernandópolis fora de casa. 58,3% de aproveitamento. O MAC, Ronaldo, é o melhor visitante da Bezinha. 70,8% de aproveitamento. O Albi Celeste realmente jogando fora de casa tem uma excelente campanha, inclusive superior a como mandante, Ronaldo. Como mandante, o aproveitamento é de 66,6%. 4 vitórias e 4 empates. Como visitante é maior. Então o MAC é o melhor visitante e vai enfrentar um time que não tem uma campanha razoável como mandante. O Catanduva, Ronaldo, em 9 jogos em casa, isso somando todos os jogos com o Pinho e com o Macena,
Apenas 3 vitórias no Silvio Salles, 5 empates e só uma derrota, 51,8% de aproveitamento. Então Marília, melhor visitante contra o mandante que não tem uma campanha tão boa assim, jogando no Silvio Salles. Tá ok, a gente está quase no finzinho do programa. O Aloysio Souza está achando ainda que o técnico do MAC fica levando os jogadores dele por equipes que vai. Isso é até natural também, né? Todo técnico tem de Série A, Série B, Série C, isso faz parte, né? Eu acho que talvez um número menor de atacantes, acho que seria o ideal para uma concorrência mais ferrenha, mas de qualquer maneira, só do fato do Lucas Souza já estar indo para o banco hoje, em meio a tantos bons atacantes que foram preteridos, acho que já é uma vitória. Ele vai, como eu disse, vai tentar conquistar o seu lugar como titular, como um ataque pela esquerda. Porque na opinião dele, o jogador é melhor que o Lucas Lima, né? Cada um aí tem é uma questão de gosto. Né? O Thiago Giroldo está nos acompanhando, um grande abraço para ele. O Wilson Antônio falando, vamos para cima, Marque, vamos subir, Deus abençoe todos vocês. E só para completar os abraços, primeiro para o nosso amigo Ica, né? Sim. É a minha vez hoje, Ica, grande abraço. E mandar aqui um abraço para o Giovanni Leme, que eu citei no começo do programa, porque ele é volante do Assisense e a gente vai desejar boa sorte para ele. Ele que também vai jogar aí, vai estar entre os relacionados para o jogo contra o Paulista de Jundiaí. O Assisense joga em casa contra o time da melhor campanha. Boa sorte ao Assisense. Ao mandar um abraço também ao Osmar, o pai dele, que também nos acompanha. Mandar um beijão para minha prima Patrícia, que está aniversariando hoje. E mandar um abraço para o meu irmão mais velho, Renato, que hoje está completando 2 anos, que está morando no céu, né? Um beijão a ele também. Ronaldo, só outro abraço aqui também para minha amiga Josi Cordeiro, está acompanhando, o Hélio Santiago lá de Bauru também, obrigado, e o Elson Cavenago. Grande Elson, hein? O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.